E o Everton pode ser convocado, né? É domingão, né? Domingão, né? Domingão. Eu imagino que, por exemplo, se algum jogador que atua no futebol brasileiro for convocado e estiver jogando no domingo, dia 1º, vai jogar. Uma flexibilidadezinha aí, né? Não, jogue e vai se apresentar. Não, acho que jogue e se apresenta. Mas bom senso é algo que a CBF não tem tido, né? Por exemplo, o Thales Magno continua convocado para um jogo amistoso do Sub-17, um cara que é titular no Vasco. Ela não desconvocou. E o Vasco talvez nem possa utilizá-lo. Não vai utilizar. Não tem como, mas ele continua convocado. Vasco, né? Tá treinando, ele está convocado. Então, assim, então, bom senso, não sei. É óbvio, tem rodada domingo, o cara joga domingo, você apresenta segunda, não vai mudar em nada. Olha o homem aí. Falei 10 horas, ó. Estamos vendo aí, ó. Juninho Paulista, né? A primeira dele, né? Perfeito, hein, Paulo Lima? Olha. Meu amigo, pontualidade britânica. Corretíssimo, Calheiros, está correto. Vamos então, em definitivo, nossa equipe está lá na convocação, na sede da CBF, e aí já aciono o coordenador de seleções, o Ricardo lá, e a gente vai acompanhando aí o início da entrevista coletiva. Como já estamos acostumados. Não se esqueçam que após a convocação e após a coletiva, faremos a convocação da seleção olímpica. Obrigado. Obrigado, Vini. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Rogério. Bom dia a todos os diretores. Agradecer ao presidente Rogério pelo apoio e pela confiança. Dizer que estou muito feliz de estar aqui representando a nossa seleção brasileira. Primeiro mês à frente da seleção, agradecer a receptividade que eu tive do departamento de futebol, especial a comissão técnica, Tite, Kleber, Fábio, onde tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras em 2006, com o Fábio um pouco mais no Vasco em 2000. Então, essa integração ela foi favorável para que isso acontecesse. Gostaria, antes de passar a palavra ao Tite, de dar algumas informações, falar um pouco do planejamento e os objetivos até o final do ano. O Vinícius colocou ali na tela, que é a manutenção, né, dessa base forte de uma equipe. Nós entendemos mesmo, com os jogadores dessa base forte, eles vão precisar de mais jogos, mais rodagens, mais minutagens. Depois o Tite vai explicar melhor esse processo. E oportunizando a chegada de novos atletas. Falando em comissão técnica, quero dizer que chegou a pessoa nova, que foi o Bruno, integrando aí o nosso departamento de análise de desempenho, juntamente com o Tomás. O Bruno estava no Atlético Paranaense, agradecer também ao Atlético pela colaboração. O Bruno já vinha sendo convocado para os jogos aí de Copa do Mundo, Copa América, estava bem integrado com a comissão técnica, tinha confiança da comissão técnica. Então o Bruno agora vai ser efetivado aí como nosso analista de desempenho. Muito bem-vindo, Bruno. Nós também vamos continuar observando, e a ideia é trazermos mais um auxiliar técnico. Enquanto não há uma definição, nós iremos resgatar o auxiliar pontual. Isso foi uma medida que foi feita pelo Gilmar na época. Eu fui um dos auxiliares pontuais e a experiência ela foi muito positiva. Trazer alguém de fora com experiência, com uma visão nesse convívio com a comissão técnica, ela agrega muito. E então, pela minha experiência positiva, enquanto a gente não define esse nome, então iremos, a partir dessa convocação, trazer aí o auxiliar pontual. Para essa convocação vai ser o César Sampaio. O César Sampaio
tem a experiência de seleção brasileira, mais de 40 jogos pela seleção, participou de Copa do Mundo, fez 3 gols em Copa do Mundo, então é sempre importante para esse convívio a experiência de alguém de fora, uma visão para acrescentar aqui a nossa comissão técnica. Mais um assunto que foi falado do Gabriel Jesus, só dar uma explicação. O Gabriel ele foi expulso no último jogo da Copa América. Recentemente recebemos a punição pela Conmebol. Conversando com o nosso departamento jurídico, entendemos que não seria possível ter uma definição antes dessa convocação e achamos por bem deixar o Gabriel cumprir essa punição para estar apto aí para ser convocado nas próximas oportunidades. Só dizer que o nosso chefe de delegação para esses amistosos vai ser o senhor Heitor Luiz da Costa Júnior, que é o presidente da Federação do Estado de Rondônia. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Tite. Bom dia a todos. Juninho, que bom poder te rever, cara. E poder resgatar todo um trabalho que nós fizemos juntos, que me deixou muito feliz e que me deixa novamente feliz no encaminhamento em outra etapa profissional que acabou surgindo e que, surpreendentemente, para o presidente não sabia que havia sido meu atleta. Tamanha é o respeito que a gente tem às hierarquias, às posições, e feliz por estar contigo de novo. Esqueci de mencionar que eu estou me preparando, já comecei a musculação, vou pedir o apoio do Fábio, principalmente para a região aqui do peitoral, para aguentar os tapas. Convocação, Ederson, Manchester City, Ivan, Ponte Preta, o Everton, Palmeiras, goleiros. Defensores, Alexandro, Juventus, Dani Alves, São Paulo, Éder Militão, Real Madrid, Fagner, Corinthians, Jorge Santos, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, PSG, Samir, Udinese. Meio-campistas, Alain do Napoli, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Lucas Paquetá, Milan, Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes, Bruno Henrique, Flamengo, David Neres, Ajax, Firmino, Liverpool, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Ok, gente, essa é a lista para os próximos amistosos da seleção, repetindo, contra Colômbia e Peru. Vocês estão recebendo neste momento a lista. Vamos dar em torno de uns 3 minutos para vocês terminarem de passar e começamos com a coletiva de imprensa. Por favor, celulares desligados. Nós teremos 35 minutos de coletiva hoje. Lembrando que teremos a convocação da seleção olímpica na sequência. Então, por favor, evitem as perguntas em uma e identifiquem-se, nome e veículo, ok? Em breve, começamos a coletiva. Tá aí, a gente está aguardando o início da entrevista coletiva. Pessoal, rapidamente aqui, surpresas, decepções. Olha, o Jorge eu já esperava. Tenho cantado essa bola aqui. O Samir, para mim, era um nome cotado, mas surpresa, né? E o Ivan da Ponte, agora Neymar e Felipe Coutinho, para mim, é o que chamou mais atenção. Ele apostou na galera que ele trouxe nas últimas convocações. E aí, Fábio? Eu tô com o Paulo. Eu só queria ter visto um Renan Lodge, por exemplo. Acho que era o momento. Apostou no Jorge. Apostou no Jorge. Não, mas foi boa do Jorge. Assim, a questão de um nome ou outro. Não dava para levar os dois. Vinícius Júnior também bem chamado. Vinícius Júnior. Bruno Henrique do Flamengo. Bruno Henrique, ótimo. O Gabigol. Não veio.
Pra que o Neymar? O Neymar não está nem jogando, Tite. Ontem na entrevista do Bruno Henrique deu para sentir que acho que ele já estava sabendo. O Bruno Henrique merece. A gente discute daqui a pouquinho. Será que não é para não desequilibrar tanto os times no Campeonato Brasileiro? Enfim, Dudu mais uma vez fora. Mas eu acho que o Bruno Henrique só fica fora com o jogo contra o Avaí. Contra o Avaí? Vamos acompanhar aqui, ó. Começando, portanto, a entrevista coletiva. Técnico Tite falando no Bom Dia Fox. Neymar nessa convocação, visto que a última atividade dele como jogador profissional em campo, jogando mesmo, foi naquele amistoso contra o Catar, foram só alguns minutinhos. Você está precisando ter contato com ele, ficar com ele, trazê-lo para o seio da seleção brasileira. A gente tem falado muito mais do Neymar fora de campo do que jogando futebol nesses últimos 2 meses. O que você está esperando do Neymar nessa convocação? Bom dia. Bom dia. Nós tivemos, isso é informações para vocês. Primeiro, o Fábio pode falar do contato que ele teve em termos físicos e do trabalho que ele vem todo desenvolvendo. O Juninho, na conversa que teve com o Leonardo, dentro da hierarquia. E da minha conversa, aí eu entendi que eticamente eu não estava ferindo nenhum princípio em conversar com ele por telefone. Conversei com ele. Com 3 aspectos nós levamos isso, dá para externar de forma pública, não tudo, mas esses são possíveis. Primeiro, qual é que era o momento dele e como é que ele estava. Ele disse: Tito, eu estou feliz, estou bem, já venho trabalhando normalmente, é uma sequência de tempo, os meus trabalhos normais, naturais, não sou colocado para o feito todos os trabalhos também, não faço o trabalho tático final porque é uma preparação da equipe para ir para o jogo, mas estou bem. Digo emocionalmente, como é que tu está em cima de toda essa situação, por quê? Porque ela interfere no desempenho do atleta. Ele disse: eu estou tranquilo, sei que há um encaminhamento todo, agora ficou no aguardo do PSG em relação à definição da situação que ela tem. O terceiro aspecto que eu coloquei ele, independentemente da situação, e ela também é a ideia dele, jogar antes, porque há um tempo hábil para jogar e que ele está disponível. Em cima de disponível, eu vou te dizer, fechando essas informações, um atleta do nível, da qualidade do Neymar, a seleção brasileira e eu, enquanto técnico, não vou prescindir nunca. Ele está desde o dia 15 de julho já treinando no Paris Saint-Germain, fazendo as avaliações. No dia 17 de julho já estava em campo. Como o Tite disse, ele apenas não participa dos treinamentos táticos, mas participa dos aquecimentos com o grupo, os treinamentos técnicos, mas os treinamentos táticos que ele acaba não participando, mas está em plenas condições. Converso semanalmente com o Ricardo, que é o preparador físico dele privado e também trabalha do Paris Saint-Germain, e está em plenas condições de atuar. O Juninho conversou porque há também o aspecto institucional, né? De clube para clube, onde ele for, de ter essa... Bom dia a todos, Vinícius. Desculpa, de clube para a seleção. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos aí na mesa. Cícero Melo, da ESPN Brasil. Tite, vou te perguntar, como sempre faço quando tem convocação, para você fazer uma rápida, uma breve explanação de cada uma das novidades. No caso aqui, eu separei 4, que foram pela primeira vez: o Ivan, da Ponte Preta, o Jorge, lateral do Santos, Samir, zagueiro da Udinese, e o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Você pode falar um pouquinho o que te fez chamar cada um deles? Ivan, dentro daquela ótica, nesses amistosos, de dar e oportunizar atletas mais jovens, que eles se consolidem, experiências, não tem sentido pegar 3 jogadores de alto nível na medida que são amistosos e não tem competição. Então tu traz o Ederson, que vai necessitar de uma rodagem, mas eles têm menos de 6 jogos dentro da seleção, um atleta de alto nível para jogar. Tem o Everton fazendo uma grande campanha no Palmeiras, e aí tu traz um jovem também no sentido de formação, de crescimento em relação ao Ivan. Jorge já esteve 2 convocações conosco, vive um grande momento no Santos. Juninho conversou com o Paulo Autuori ontem, eu conversei com o Sampaoli ontem, a respeito desse momento e desse convívio diário que o técnico tem, que o executivo tem com o atleta, nas diversas fase ofensiva, na fase defensiva, do seu momento extra-campo, enfim. Então, de trazer o Jorge, que é um jogador também
dentro desse rol, de oportunizar eles nesse momento de amistosos. O Samir está inserido dentro desse mesmo contexto, nós viemos acompanhando ele na Udinese, eu estou olhando para o pessoal também, porque ele tem três temporadas italianas em alto nível. Esteve aqui e eu conversei com o Jaime, que foi técnico dele no Flamengo e que lançou, acho que ele teve 30 e tantos jogos com o Jaime. Exato. E ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão carioca com o Jaime. Conversei com o Vanderlei Luxemburgo, porque também teve uma sequência de jogos importantes, certo, Kleber? Certo. Mais de 20 jogos, falando das virtudes do lado humano, do lado pessoal, das qualidades técnicas, da velocidade, da força, enfim, de todos aqueles atributos que eles são importantes para a convocação, mais essa sequência que ele fez. Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo, um jogador que faz gol, que faz assistência, que tem aí do Abel também, uma pessoa com quem eu tenho uma relação próxima e teve uma continuidade dessa qualidade, o homem gol, o homem que faz lado, o homem que faz centro. Então tem aí uma série de componentes que acabaram levando essa convocação. E o Vinícius, que ele não citou, mas é um... E o Vinícius Júnior também, em cima desse rol, já estava convocado anteriormente. Na sequência veio quem? David Neres. Veio David Neres na sequência. Também é um momento de oportunidade, retomou um padrão. Está com quantos jogos esse ano? 7 jogos esse ano. De pré-temporada, na última atuação dele, muito, muito destacado. É um jovem com um histórico dentro da seleção de base, né, e jogando numa grande equipe com nível, antes da lesão que tirou da convocação anterior, com jogos de altíssimo nível. Oi, Tite, bom dia. Aqui no fundo, centralizado aqui, Ricardo Lai, Fox Sports. Tite, ainda sobre o Neymar, você acha que é papel do técnico da seleção brasileira dar sugestões na carreira do jogador? Eu digo isso porque, com certeza, você quer vê-lo 100% na seleção brasileira, mas depende muito do clube. Né? E esse momento de indefinição, não sei se ele passou algo para você de data limite para essa definição de mudança de clube ou não, mas você também tenta sugerir, tenta acompanhar a carreira de um jogador que é imprescindível, como você falou, para a seleção? Eu usei há tempos atrás, me corrige, Vini, se eu coloquei errado, eu coloquei imprescindível e não insubstituível. E não é, e peguei até o exemplo de Pelé, que é um ícone, é um extra, ele está fora de qualquer parâmetro normal. Quando é seleção, eu me permito, na medida que o atleta vem e nós conversamos sobre o lado técnico-tático, o trabalho, o lado humano, desde que haja essa abertura e essa condição, e desde que esteja aqui. Eu não tenho, eticamente, eu não me sinto à vontade em interferir, em sugerir. Existem pessoas, ele, a sua autonomia de escolher os seus caminhos, quero que ele esteja feliz. Mas as pessoas têm que entender que existem clubes, que existem responsabilidades, que cada um tem a sua autonomia do seu caminho. Eu tenho autonomia do meu caminho, eu tomo as minhas decisões e eu respondo por elas. Torço para que ele tenha luz para o melhor caminho. Falei com ele no sentido de dizer, está feliz, está bem, está legal, está trabalhando, está fisicamente, em termos institucionais, isso posso. E fico torcendo na medida. Mas eu não tenho direito. E nem me daria dizer, vai para cá, vai para lá, vai com esse, vai com aquele. Não. Pô, aí tem clubes, tem dirigentes, tem staff, tem as pessoas que comandam e tem ele como palavra final. Aí não compete a mim. Tite, aqui na ponta direita, em pé, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Deixa eu dar boa sorte para o meu amigo Juninho, que você seja muito feliz nessa caminhada, você se preparou para isso. Obrigado. Tite, Daniel Alves, voltando ao futebol brasileiro, jogando pelo São Paulo, para você foi uma surpresa. Qual será o papel do Daniel nessa renovação que você inicia visando as eliminatórias? Linkando a tua pergunta anterior, também com o Dani não, e a gente fica na expectativa de para onde os atletas vão, que eles estejam em alto nível, que eles estejam felizes.
Então, a mesma resposta com que eu coloquei em relação ao Neymar, ela também, eu não sabia para onde fosse, mas quero e torço para que ele esteja feliz enquanto núcleo familiar e que esteja jogando muito, né, num clube de ponta, jogando em alto nível, como a gente vai ficar na torcida agora em relação ao São Paulo, em relação a ele especificamente. Oi? A importância dele para a sua renovação aí. A importância dele na sua renovação, nesse grupo desses jovens que estão chegando. A importância maior ela é técnica para ele jogar muito. Se não tivesse essa condição de jogar muito, não vai... Aí ele teria que vir para o outro lado, que é o lado que o Juninho veio agora de comissão técnica. Ele vem porque está jogando muito, está jogando em alto nível, se mantém, se cuida fora do campo, é um líder positivo, irradia confiança. Quando o cara olha para o lado, tu tem um jogador do mais alto nível que comemora um título da Copa América com os seus pais do lado, em prantos do lado, surpreendendo as pessoas que estão próximas, e que seus pais olhando ali, e daqui a pouco emocionado, e vai lá e dá um abraço nele, um cara que tem 40 títulos. Então, essa relação toda, que ele esteja feliz e que ele continue jogando o que está jogando, essa fica a expectativa. Tite, aqui atrás, havia expectativa de que um desses jogadores do Flamengo, Aline Nastari, do Esporte Interativo, não apresentei, que algum desses jogadores de frente, né, do Flamengo acabassem aparecendo. E a gente vê que tinha uma expectativa muito grande dos próprios jogadores, do Bruno Henrique, do Gabigol, que falou essa semana, do Everton Ribeiro, enfim. Você acabou escolhendo pelo Bruno Henrique, que tem um papel importante ali naquele ataque, até de fazer várias posições, como você disse. Mas tem algum ponto de desfalcar, tirando apenas um jogador, e talvez por isso não trazer o Gabigol, que vem fazendo ótimos jogos pelo Flamengo? Não só em relação a ele, e aí qualquer que seja, escolhas elas são passíveis, aí preferência daqui, preferência de lá, e ela acaba acontecendo. Mas um cuidado, não sei se é ético, não sei se é esse o termo, um cuidado para manter o equilíbrio da competição, sim. E não só em relação ao Flamengo, em relação a outros, não é justificativa de daqui a pouco tu vai pegar dois jogadores de uma equipe e não de outra, assim como o critério técnico em relação à Copa do Brasil. Sim. Em relação à Copa do Brasil, é um momento decisivo. Tu tem condição de conciliar e de ter bom senso. Não tem necessidade de procurar e de gerar um desequilíbrio. Todas as equipes, elas são postulantes a título, postulantes a Libertadores, com competições importantes, e compete a nós também, mesmo que legalmente estejamos aparados, nós temos uma visão um pouquinho mais de bom senso, talvez seja esse o termo. Bom dia, Tite. Rodrigo Matos, do UOL. Só para complementar a pergunta da Aline, então você evitou efetivamente que convocar mais de um jogador dos times, porque a gente vê que tem uma presença grande de jogadores brasileiros, talvez mais do que em listas anteriores, brasileiros, eu digo, que estão jogando aqui, né? Você evitou que convocar mais de um para não desfalcar no Campeonato Brasileiro e não chamar os da semifinal da Copa do Brasil, é isso? Sim. E no caso do Everton, só para complementar, porque ele está suspenso, né? Estaria suspenso pelo Grêmio, né? Aí você não chamou porque... o Everton Cebolinha. Tu viu o calendário? Pegaria a final, é isso? Sim. Aí você evitou porque pegaria o inicinho ali da final. Eu não posso saber se ele vai passar ou se não vai, se vai passar o Atlético, mas eu não posso jogar com imponderável, se pega, daqui a pouco fica alijado. Sim, okay. Sim, foi esse aspecto, sim. Só para ficar claro ainda, Tite, nessa linha, o Bruno Henrique do Flamengo, ele joga contra o Palmeiras no dia 1º e viaja, acho que é mais até para o Juninho, enfim, e viaja para os Estados Unidos, se apresentando lá no dia 2, ou ele embarca com a delegação e a turma que joga no dia 1º, domingo, aqui no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, não entra em campo nessa rodada? Porque acho que a data FIFA começa no dia 2, na segunda, né? Precisava saber só se eles jogam o Campeonato Brasileiro ou não, no domingo, dia de Flamengo e Palmeiras. Uma boa pergunta, né? Eu não sei. Joga.
É uma boa pergunta. Normalmente joga, é um voo curto, é um voo até Miami, é um voo de 7 horas e meia. Mesmo quando os voos são longos, os atletas jogam até a data de apresentação. A data FIFA começa no dia 2, então no dia 1º ele joga para depois apresentar-se à seleção brasileira. Os da Europa, tá certo? O Matheus está colocando. Sim. O do pessoal da Europa joga no domingo também, viaja. Perfeito. Perfeito. O pessoal da Europa também. Então, chega apto a treinar ainda. Mesmo que seja regenerativo, chega apto a treinar. Por favor, Zaco. O Hamilton ficou assim aqui na minha frente, tá? Porque ele é da logística, o responsável vai fazer assim. Obrigado. Tite, Rafael Zarco do Globo Esporte. Vocês costumam dizer que a faixa etária não é exatamente que vai fazer a diferença. Eu estava olhando aqui, você tem um rejuvenescimento pequeno de 27,3 na Copa América para 25,8. Você tinha 7 acima dos 30 ou mais, agora tem 4. De que maneira vocês vão tentar observar esses jogadores que estão chegando perto dos 30, que vão passar dos 30, pensando na Copa 2022? Vai ser jogo a jogo, convocação a convocação, objetivos curtos, como, sei lá, uma primeira perna de eliminatórias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se o Fábio também quiser falar, de que maneira é feito esse acompanhamento de níveis físicos, de força, enfim. O acompanhamento é feito rodada a rodada, né, jogo após jogo. Nós acompanhamos os jogos que eles atuam, assistimos aos jogos, e se porventura ele fique fora de mais de um jogo, já entra em contato diretamente com o atleta e com o próprio clube. Então nós estamos o tempo todo em contato. Nós criamos uma relação com os clubes hoje, que eu tenho acesso direto aos seus preparadores físicos, conheço praticamente todos os preparadores físicos desses clubes europeus, os grandes clubes europeus. Então qualquer dado que eu precise, eu peço a eles e prontamente eles me atendem. Como eu precisei agora, antes da convocação, de um atleta, e no dia seguinte já estava em meu e-mail aqui os dados a respeito desse atleta. Então esse acompanhamento é feito jogo após jogo, e eu vou passando para o Tite caso ele me pergunte do atleta A, B ou C. Isso nós não temos problema algum em acompanhar esses atletas, sejam eles acima dos 30 anos ou abaixo. Então o radar que nós seguimos, o acompanhamento é feito semanalmente, jogo após jogo. O momento é de oportunidade para novos atletas, sim, porque eles são amistosos. Ele é também de dar uma rodagem para atletas que estão na seleção há muito pouco tempo e muito poucos jogos têm. Eu vou dar um exemplo. A gente fala de Ederson com tanta naturalidade. O Ederson não tem 6 × 9, 54. Ele não tem 6 jogos atuando. Então é importante dar essa rodagem. Eu vou pegar o exemplo. O Juninho, que está aqui hoje, ele jogou a Copa de 2002 e foi campeão. Ele tinha 48 jogos pela seleção. Então essa rodagem, essa minutagem, ele está, sabe, inclusive oscilar a performance dentro da competição. O Richarlison foi um exemplo, entrou bem, daqui a pouco teve um problema, caiu um pouquinho, retoma um padrão. Isso vai acontecer, então tu precisa rotinar o atleta, dar tempo para ele jogar. É um aspecto que é importante. No momento da competição oficial, e aí linkando, aí vai pesar o quê? Aqueles critérios que nós colocamos. A performance do momento, a solidez da carreira e o histórico dentro da seleção. Vai pesar esses 3 fatores. Um pouquinho mais isso, um pouquinho mais... Não sei, mas esses aspectos, sim. O momento de alto nível, independentemente da idade. Vide Dani Alves. Ele é um exemplo. Não vale o Dani Alves, porque ele é curva fora do ponto. Ele tá, não vale. Thiago, Miranda. Por aí vai. Agora a gente tinha 8 jogadores na Copa América acima de 30 anos e nessa convocação 4, 30 ou mais. E esses jogadores todos nessa idade atuando em altíssimo nível, sem exceção. Tite, aqui na sua frente. Rodrigo Viga, Jovem Pan e Reuters. Bom dia para você e para a turma toda aí da bancada. A pergunta que eu te faço é o seguinte: dá para dizer que agora, passado aquele momento Copa América, começou o projeto efetivamente Catar em 2022? E com relação ao jogador, que a gente esperava muito dele, mas, enfim, ele mostra uma ansiedade, tem um pouco de dificuldade de mostrar o melhor futebol, que é o Coutinho.
te preocupa a fase vivida pelo Coutinho, porque você está ao lado de um cara que foi camisa 10 com muito talento, que é o Juninho Paulista. Existe até uma certa carência de um camisa 10 no futebol brasileiro. Esperava-se que o Coutinho, camisa 10 clássico, né? Que ele fosse esse camisa 10, esse armador, esse articulador, e ele não tem conseguido mostrar isso na sua performance recente na seleção brasileira. Obrigado. A primeira, a preparação para o Qatar, ela se dá no momento, duro o cara falar, né? Mas é verdade, no momento que termina o jogo contra a Bélgica. Ali começa toda uma preparação de novo ciclo. E ela é institucional, das pessoas, do comando, de saber quem vai, quem fica aí, a sequência toda. Do Couto, o Couto é um grande jogador, está no momento também de uma retomada de temporada, teve momentos grandes, teve momentos não. Começou a Copa, mais especificamente a Copa América, os 2 primeiros jogos foram ele, foi ele o destaque, e foi escolhido inclusive os 2 melhor em campo. Depois dá uma oscilada, retoma um padrão. É um grande jogador e que ele retome aquele padrão Liverpool, mas que é normal por vezes quando se troca de clube, se há algumas oscilações. Mas para retomar aquele padrão, eu tenho certeza que é o objetivo dele e o nosso também.